com vocês? Hoje o papo é sobre pincéis. Eu ainda percebo que algumas meninas ficam meio perdidas aí na hora de... Andressa, que pincel que eu compro? E agora? É sintético? É natural? É o formato? O que que eu faço? Gente, o legal é o seguinte, pincel vale a pena investir sim, porque o pincel muda totalmente a qualidade final da sua maquiagem. Você pode ter produtos excelentes, mas na hora de fazer a aplicação, se o pincel for um pincel meio que não tem uma estrutura legal ou que não te dá uma pegada legal, isso pode sim mudar um pouco a qualidade da sua maquiagem. Claro que existem maquiadores excelentes que fazem maquiagem só com o dedo, só com esponjinha, mas no geral o pincel pode te ajudar muito, tá? Então eu vou mostrar os pincéis que existem e eu vou falar pra vocês pra que serve cada um. Por quê? Porque aí você vai decidir se você quer comprar um kit ou se você quer comprar avulso. Eu, por exemplo, Andressa, amo esses kits da Pink Gloss, tá? E não é porque eu tenho parceria com eles não. É porque realmente é um kit que tá no Brasil e ele é bem abaixo do preço, se comparado com esses. E ao mesmo tempo a qualidade dele é idêntica aos internacionais. Tipo, idêntica. Você fala, Andressa, mas eu queria comprar, sei lá, o da MAC, queria comprar o da Sigma, queria comprar... Gente, de verdade, se você quer um kit bem profissional, que vai aguentar um monte de lavagem, um monte de coisa, pode investir no da Pink Gloss, que não vai te deixar a desejar nada. Mas se você... Andressa, eu tô meio sem grana agora, porque um kit desse eu acho que custa 200 e pouco, não lembro certo agora. Eu não tenho cupom de desconto lá, tá, gente? Não tenho. Um kit desse vale a pena? Vale. Vai usar muito? Vai usar muito. Mas se você quiser comprar apenas alguns, eu vou te mostrar pra que serve. Esse pincel é o pincel para pó. Eu uso ele mais quando eu tô fazendo maquiagem em alguém, tá? Então ele é pra você aplicar principalmente aquele pó pra rosto, pó soltinho, só pra dar aquele efeito mate na pele. Esse é o Duo Fiber, que é muito bom, principalmente quando você passa base demais. Ah, eu passei demais, ficou pesado e tal. Então o que eu faço? Às vezes eu até borrifo um pouco de água termal e aí venho por cima dando aquela lapidada na pele. Ele é muito bom? É, mas é um pincel que usa muito? Mais ou menos, vai depender muito do jeito que você acostumar a usá-lo. Eu prefiro hoje em dia usar muito mais esse aqui, que também faz parte do kit, que é o pincel Kabuki, que é o pincel reto, de ponta reta, bem firme. Por exemplo, Andressa, mas eu vou comprar avulso, eu vou comprar de outra marca, mas pelo menos para você saber a estrutura de cada pincel, porque para que serve cada um, tá? Quando você for escolher um pincel, o ideal é que ele seja muito macio ao toque, muito macio, mas que ao mesmo tempo ele tenha uma firmeza. Se você for aplicar alguma coisa, você tem como aplicar. Se for um pincel que fica dançando, você não aplica nada, você vai borrar e aí não vai ficar legal o acabamento, tá? Vai dar uma gata fazendo arte aqui. Esse pincel, ele tem que ser mais macio, mas ao mesmo tempo ele também tem que ter uma resistência, então não pode ser um pincel muito bambo. Esse pincel, tem que ser um pincel bem cheio de cerda, bem fofinho assim, bem gordinho de cerda, mas ao mesmo tempo tem que ser bem firme, porque como eu vou aplicar base com ele, o efeito é compactar a base na pele, eu preciso de um pincel que consiga isso, que consiga realmente dar com suas batidinhas. Se for um pincel bambo, ele vai ficar meio que sambando assim. Base também pode aplicar com esse, que é o pincel com esse formato de U, que é o pincel clássico para base, que é de cerda sintética. Eu gosto dele, mas não amo tanto quanto esse. Eu prefiro esse para aplicar primer no rosto. Quando eu vou, principalmente fazer maquiagens profissionais, que eu preciso de primer, aí eu aplico esse para primer e esse para base. Porque o acabamento desse na base é espetacular, tá? Esse aqui é de corretivo, tá? Ó, parece o de base, mas é de corretivo. Eu particularmente, apesar dele ser para corretivo, eu uso para corretivo sim, mas eu uso mais ainda para sombra cremosa, que eu adoro, e para sombras que eu preciso assim, sabe quando vai depositar sombra? Tem uma firmeza muito legal. Também existe alguns pincéis para quem quer seguir carreira profissional, que são esses aqui, eu até coloco um copinho à parte, ó, falando ainda de pincéis para rosto. Além do Kabuki reto, tá vendo, ó, esse é o Kabuki reto. Existe o Kabuki chanfrado, esse aqui, que também é para base.
Existe um kabuki arredondadinho, que esse eu gosto muito pra pó. Existe o kabuki, que também ele é mais apertadinho e também é chanfrado, que eu gosto bastante pra blush. E existe esse aqui, que é formado como se fosse um pincel lápis, só que grandão, ó, que eu gosto pra contorno. Então, se você aí vai trabalhar com maquiagem, vale a pena você ter um kit só específico para rosto. Porque às vezes chega uma cliente para você que tem aquele cantinho diferente, quer fazer uma marcação mais caprichada, e aí você precisa usar mais pincéis com mais tons de base. E aí você consegue com esse estilo aqui, tá? Aqui também tem esses mesmos grandes em formato pequeno, ó, formato pequeno. E são também para corretivo, para aplicação de sombra cremosa. Eu, por exemplo, amo esse aqui, ó, para corretivo. Ele encaixa certinho aqui embaixo no meu olho, o efeito fica excelente, excelente, excelente. Esse aqui eu já usei até para fazer o cantinho esfumado e realmente ficou muito bom quando eu uso, principalmente para profissional, tá? Quando eu vou para algum lugar maquiar, dá super certo, porque eu também não fico misturando vários tons de base. Então vale a pena investir em um kit profissional para rosto, tá? Esse aqui também é da Pink Gloss, tá? Agora vamos para os pincéis de olhos, pincéis para olhos. Ah, também tem o pincel de blush chanfrado, que eu gosto porque ele acompanha bem o formatinho aqui, ó, do contorno do rosto, tá? E ele também é bem gostoso na aplicação. Existe também esses dois pincéis, que é o N30 e o N15, que são vendidos separadamente na Pink Gloss. E por que que eu gosto? Esse aqui, ó, ele é bem pequenininho, dando pra ver? E aí, aqui embaixo, quando você vai aplicar um detalhe de sombra, fazer um esfumadinho, com aquela coisinha mais detalhadinha, eu gosto bastante dele. E existe um, que é o de delineador reto, tá vendo? Ele é retinho, retinho, retinho. Algumas pessoas têm uma maior facilidade de aplicar delineador com ele, tá? Agora vamos dos pincéis para os olhos, para as pálpebras e tal. Aqui, ó, eu tenho um pincel bem gordinho para aplicar a sombra. É aquele que você vem e deposita a sombra fica bonita. Ah, Andresa, mas eu vou fazer isso com o dedo. A precisão do dedo é um pouquinho diferente. Você vai ter que treinar bastante para conseguir fazer um efeito legal, tá? Esse aqui, ó, ele é um gol de sombra, só que chanfradinho. Também serve para você fazer principalmente o cantinho aqui, ó, do olho, quando você quer aquele cantinho mais inclinado, o cantinho externo mais trabalhado, esse aqui fica melhor. Tem um grandão aqui, ó, é o EN09, que também é para sombra, mas eu prefiro, como ele é maior, para aplicar o iluminador aqui em cima, tá? Eu consigo o efeito mais bonito nele aqui, ou aqui no cantinho, aqui ou no cantinho, porque ele é maior e me dá uma segurança maior para isso. Tem também o chanfrado, que é para delinear, que esse tem que ter uma cerda bem durinha e bem firme, tá, gente? Se for comprar um pincel para delinear e ele não for durinho, você não vai conseguir, porque ele vai sambar e esse delineado vai sair todo torto. Para esfumar, tem dois. Tem esses dois aqui. Um é um pouquinho mais baixo, um é um pouquinho mais arredondadinho. Eu acabo usando os dois. Esse eu gosto mais para fazer esse cantinho interno e medial. E esse eu gosto quando eu quero arrastar a sombra pra cima. Então eu vou arrastando, arrastando, até essa sombra vai crescendo, sabe? Você vai levando, ela vai dando aquela espalhada até sumir. Então esse maior consegue esse efeito. E o pincel lápis, que também é excelente para marcar detalhes. Com relação à higiene do pincel. O pincel, gente, tem que ser higienizado sempre que ele estiver sujo, tá? Então se você, mas eu lavo cada 15 dias, eu lavo cada 30 dias... Se você usa diariamente ou pelo menos uma vez por semana, não deixa passar mais do que 2 semanas sem limpar o pincel, tá? Porque existem bactérias que vivem na nossa pele. Se você aplicou o pincel na pele, bactérias foram para o pincel e aí elas vão se proliferar, porque ele tem restos de pele, tem bactéria, tem tudo ali. Então, se você deixar mais do que 15 dias sem limpar o seu pincel, mesmo que só você use, gente, tá virando porquice, hein? Limpa esse pincel. Existe... Hoje em dia, soluções para limpeza de pincel. E eu tenho essa aqui, ó, que é a minha amiga Vivian. É uma solução para limpeza da farmácia Sempre Viva, que é o sempreviva.com.br, que a Vivian faz e manda pro Brasil todo. Ele é excelente, é só você chacoalhar. Tem até uma resenha dele aqui no blog. Você borrifa nas cerdas
e vai passando no papel toalha. Gente, eu acho que é isso, eu acho que eu falei tudo. Então não importa se é sintético ou se é natural. Escolham os pincéis que vocês realmente vão usar, tá? Então, eu preciso de um para sombra, um para esfumar, um para minha base, um para o meu blush. Monta o seu kit, tá? A minha sugestão é a loja Pink Gloss, porque eu também fiz parte da escolha desses pincéis quando foram criar esses pincéis alguns anos atrás. É uma empresa que eu confio e eles são daqui do Brasil. Então você vai pedir, é só o tempo de correio para chegar na sua casa, tá? Então é isso, um beijo bem grande e até a próxima!